Eu não sei por onde eu posso começar esse vídeo. Eu tinha uma ideia de fazer ele completamente de uma forma diferente, contando um monte de coisa, um monte de acontecimentos, mas dessa vez aqui eu decidi só resumir pelo menos uma parte, né? Eu acho que é melhor eu falar de parte em parte do que falar tudo de uma vez. Na verdade, a ideia inicial era sempre foi falar digamos que da grande maioria só de uma vez e de uma pequena parte, mas pro final separado num vídeo. Mas, bom, eu deixei essa ideia um pouco de lado, talvez depois eu faça assim um vídeo completo, mas de qualquer forma. Eu queria aqui começar esse vídeo, basicamente, explicando, né, dizendo o que é teoria do efeito borboleta. Efeito borboleta. Efeito borboleta, de uma forma bem resumida mesmo, diz que uma pequena alteração no passado, ou uma atitude sua no passado, se fosse diferente, o seu futuro poderia ser completamente diferente do que é hoje. Então, só um exemplo aqui pra gente começar a entrar no assunto. Eu decidi vir aqui e fazer esse vídeo. Show. De acordo com o efeito borboleta, a partir do momento que eu decidi fazer esse vídeo, meu futuro mudou completamente, tá? Ele agora vai ser de um jeito. Se eu não tivesse decidido vir aqui e feito esse vídeo, o meu futuro ia ser de um jeito. Mas como eu decidi fazer o vídeo, ele vai ser completamente diferente. Beleza? Entendido? Eu espero que eu tenha conseguido explicar bem. Agora vamos pegar esse conceito, essa ideia e aplicar ao que aconteceu comigo. Bom, tô passando aqui na hora da edição rapidinho aqui pra falar pra vocês que eu esqueci de falar uma coisa muito importante pra vocês verem como que toda essa situação mexeu comigo. Eu esqueci de falar, cara, como eu era antes, né? Então eu decidi vir aqui e falar isso. Bom, em 2022, eu acredito que antes de 2022 também, eu era até que uma pessoa normal, uma pessoa feliz. Eu tinha sim amigos, eu falava com eles, tipo, o pessoal que era da minha turma, que, enfim, vocês vão ficar sabendo disso mais pra frente. Era ok, não tinha divergências nem nada e tal, era bem de boa, eu acho, a minha relação ali e tal. Tinha assim uns certos contatos, eu era mais amigo de mais. Eu era amigo mais de umas pessoas do que de outras, mas nada tão extravagante, nada tão fora do normal assim. E, bom, era só isso que eu queria dizer, né? Que eu era uma pessoa normal, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa criativa. Eu era uma pessoa muito criativa. Não que hoje não seja, mas eu era muito mais lá na época. Eu conseguia focar mais nas coisas. Eu conseguia, digamos que, prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu não esquecia tanto assim das coisas como eu venho fazendo agora, né? Como vem acontecendo agora. Que bom, eu vou explicar agora para vocês no vídeo, tá? Então é só isso que eu queria vir aqui e dizer, e voltem aí pro meu eu do passado. Em 2023 eu acabei entrando, né? Eu acabei indo pro ensino médio, né? Primeiro ano do ensino médio e tal. Show, beleza? Eu achava que ia ser normal, a mesma coisa dos anos anteriores. Só que não foi bem assim, porque eu já comecei muito mal. Muito mal mesmo. Por quê? Porque eu tinha recebido a notícia de que eu iria ficar, né, junto com uma outra turma. Eu vou chamar essa turma aqui de turma A, tá? Só que essa turma A, sei lá, desde quando eu entrei naquela escola, desde 2019, no sexto ano, que foi quando eu entrei lá, alguma coisa sempre me disse que essa turma, as pessoas dessa turma não eram boas pessoas, sei lá, alguma coisa dentro de mim falava, tem alguma coisa de errado com essa turma, as pessoas dessa turma não são boas, fica longe dessa turma. Beleza, então basicamente de 2019 até 2022 era sempre isso. Eles lá e eu aqui. Em 2023 isso mudou justamente por ter juntado as turmas. E eu falei assim, tá bom, não tem muito mais o que eu possa fazer. O que resta é basicamente eu não jogar o livro pela capa, né? Tipo assim,
Tudo bem, eu tinha assim, um certo preconceito com eles antes. Agora que juntou as turmas, por que não dar uma chance? Não é mesmo? Dá uma chance, assim. Talvez eu realmente estivesse errado em relação a eles, né? Dito e feito. Veio, né? Começou as aulas ali. Eu fui pro meu canto, ali no meu lugar de sempre. Eu não falava com ninguém, basicamente. As pessoas que eram da minha turma no 2022, elas acabaram caindo em outras turmas, então eu basicamente só fiquei com o pessoal que eu não falava muito assim da minha turma. Então, basicamente, juntou uma parte da minha sala que eu não falava com essa outra turma. Eu fiquei por um tempo sozinho, né? Aí veio, assim, uma pessoa chamada Árvore, que, enfim, mais pra frente eu devo fazer um vídeo separado sobre ele, porque é muita coisa também. Mas ele veio lá, me cumprimentou, ele era basicamente uma pessoa que ia e vinha assim de vez em quando, não tinha tanta profundidade assim, e no final das contas essa pessoa nunca quis ser a minha amiga ou algo do tipo. O foco aqui não é nele, e sim numa garota. Como eu não falava muito com o pessoal, na verdade não falava com basicamente ninguém, eu sempre era meio sozinho, né? Eu era meio sempre sozinho assim. Beleza. Aí, tipo assim, tinha lá uma mobilidade, né, uma aula extra que era de robótica. Eu fui lá e escolhi essa aula de robótica, tá? Nós estamos em março. Em março nesse ponto da história. Fevereiro não teve tanta coisa assim, show. Eu fui lá na aula de robótica, né? Os meus amigos das outras turmas, cara, eles já tinham lá a dupla deles e tal, então eu fiquei sozinho, né, novamente. E veio uma garota dessa turma A e sentou do meu lado. A gente fez esse trabalho, né, essa aula de robótica juntos. Não teve lá tantas coisas assim. Foi algo normal, né? Uma aula ali, show, beleza. E a vida continuou, né? Ela foi lá pro canto dela e eu voltei pro meu canto. A gente acabou fazendo, cara, eu acho que mais 2 aulas de robótica juntos. E no dia seguinte, depois da última aula de robótica, eu acabei chegando para uma amiga dela, não foi para ela em si, foi para uma amiga dela, e perguntei assim: por que que vocês não sentam aqui perto de mim pra gente, como é que se diz? Falar mais, né, se conhecer melhor e tal. Elas aceitaram. E a garota que tinha feito a aula de robótica comigo sentou do meu lado. Beleza. Depois, no dia seguinte, já tinha assim um primeiro sinal de que tinha alguma coisa de errado. Por quê? Porque no dia seguinte, né, ela foi lá e sentou do meu lado de volta. Beleza, não vou reclamar. Na verdade, a ideia era isso, era eu ter alguém dessa outra turma ou ter alguém para poder conversar, para ter alguém para eu ter o trabalho para fazer, tipo assim, como se fosse uma ligação, como se eu tivesse uma pessoa assim para eu poder fazer os trabalhos, mas eu não queria só uma pessoa, tipo, eu não queria só usar uma pessoa para fazer os trabalhos. Não, eu realmente queria, sim, uma amizade, sim, eu queria ter alguém para conversar e tal. No dia seguinte, ela foi lá sentou do meu lado e tal, né? Até que eu olho pro lado, tipo, eu tava sentado na esquerda e ela tava sentada à minha direita. Eu olho pro lado assim e vejo os braços dela. Ela tava com os braços assim virados para cima. E lá eu vejo os braços dela completamente cortados, né? Completamente cortados. Quando eu vi isso, eu fiquei tipo, eu tomei um susto, mas não foi foi mais sabe, sabe quando você toma um susto bem contraído, bem escondido? Foi basicamente isso, acho que foi mais um choque de ver uma pessoa, né, os braços de uma pessoa completamente cortadas. Eu olhei para aquilo e falei, ó, o que que é isso? E ela escondeu os braços e tal. A gente, depois disso, acho que a gente nunca mais tocou nesse assunto, nesse dia específico, tá? Mas ela se cortar e tal, foi algo que voltou a se repetir mais pra frente. Bom, depois desse dia, a gente ficou conversando mais algumas vezes. Ela começou a ficar agarrada em mim, né? Ela começou tipo, a ficar assim, né? A agarrar aqui o meu braço e tal. A mesma coisa na sala de aula, começou a agarrar em mim, na hora do recreio também, ficar agarrada em mim e tal. E
Eu acho que eu sempre fui uma pessoa meio carente, né? Meio carente de afeto, não de atenção. Sempre fui carente de afeto. Tipo assim, eu sempre quis alguém que, pra eu poder amar, pra eu poder dar carinho, e uma pessoa também que me amasse e desse carinho pra mim. E ela aparentava ser essa pessoa, né? Mas ela tava me dando carinho, né? Beleza. Como ela tava fazendo isso, como eu já era carente, estava sozinho e tal, não tinha ninguém, eu fui começando a me apegar a ela, entendeu? A demonstrar algum tipo certo de interesse em ela. Só que eu não fiquei com vergonha de dizer por quê. Porque ela tinha me falado, né, que ela namorava com uma garota. Não demonstrei problema com isso, não fiquei incomodado nem nada, só legal. Mas mesmo assim, eu comecei a desenvolver um sentimento por ela, né? Beleza, aí foi, os dias foram passando, ela começou a, digamos que, flertar comigo de vez em quando, né? Ela começou a me olhar meio estranho com o outro olhar, tipo, eu lembro de uma vez que ela tava de cabeça baixa, assim, aí ela olhou, tipo, o que que ela fazia? Ela abaixava a cabeça e ficava me olhando assim com um sorrisinho. Só que ela achava que eu não sabia que ela fazia isso, e eu sabia, não é? Bom, é, como eu sabia que ela namorava, eu não quis falar que eu tava sentindo alguma coisa por ela. Até porque, né, falta de respeito e tal. Mas eu, de certa forma, eu podia sim falar isso, porque ela tinha com essa garota um relacionamento aberto, né? Outro problema aí que foi um dos indícios. Beleza. Eu, no meus auge dos 15 anos, achei que seria uma boa ideia em um belo dia, enquanto a gente estava conversando pelo WhatsApp, porque isso também é uma outra coisa, a gente começou a conversar basicamente todo o dia no WhatsApp, passar o dia inteiro conversando no WhatsApp. E um desses dias eu tive a brilhante ideia de chegar para ela e falar assim: Olha, eu tô gostando de uma garota que tem o mesmo nome que o seu. Muito bom, né? Muito bom. É. Se não me engano, ela não caiu muito nesse papo e tal, né? Aí, só que, tipo assim, ela também tinha dito que tinha uma coisa pra me falar. Só que era pra eu falar primeiro. Então, ela não caiu nesse papo. Ela, tipo, achou que era mentira e tal. E como vingança, ela disse que só iria falar o que tinha pra falar pra mim depois das semanas de prova. Beleza. Chegou a semana de provas, né? Lá e tal, a gente fez lá as provas, fez lá as provas e acho que foi numa terça-feira, tá? Se não me engano foi numa terça-feira ou numa quarta-feira, não vou lembrar agora exatamente, mas ou foi numa terça-feira ou foi numa quarta-feira. Tava de noite, a gente começou a conversar e tal, né? Se não me engano ela também começou, ela voltou a flertar comigo, a dizer coisa do tipo que iria me ensinar a beijar e tal. E eu até cheguei a ela e fiz a pergunta, tipo, olha, você tá afim de mim? E ela admitiu que sim, que tava. E eu acabei admitindo pra ela que, olha, sempre eu desconfiei um pouco e tal, porque justamente aquele negócio que eu falei da cabeça baixa, então eu falei isso pra ela e tal. Ela falou assim, nossa, eu não sabia que era tão óbvia assim. No dia seguinte, na escola, a gente tava lá conversando e tal, né? Eu, tipo assim, nossa, quando eu descobri que finalmente uma garota que eu sentia atração, né, o que eu tava afim, também tava afim, ou pelo menos eu achava que tava afim de mim também, eu fiquei super feliz. Nossa, finalmente isso aconteceu, pô. Foram 15 anos da minha vida sem isso acontecer. Muito bem. Chegou no dia seguinte, né, provas ainda. É... Foi lá o dia, eu não lembro qual que era o dia exato. Tipo assim, eu não lembro se era dia 15, dia 14, bom, não vou lembrar. Mas ela lembrou da data e falou: Caraca, hoje é dia tal, né? Hoje é dia tal. E esse dia tal era o aniversário de namoro dela com a outra garota lá. No dia até, tipo assim,
mesmo a gente meio que tendo começado a criar uma coisa no dia anterior, eu ainda sentia vergonha de realmente perguntar, de realmente falar, olha, a gente é isso. Sei lá, eu tinha vergonha, tá? Talvez eu fiquei com medo de eu estar errado, o que, spoiler, eu tava errado sim, mas eu não queria falar isso em voz alta, né? Então eu só deixei meio implícito assim. E como ela era meio lerda, assim, pra perceber algumas coisas, ela não entendeu o que eu quis dizer. Beleza, né? Eu fiquei meio envergonhado, não quis falar. Tá, os dias foram passando e tal, ela foi ficando mais agarrada em mim, agarrada mais em mim. Todo mundo à nossa volta começou a pensar que a gente estava namorando. Tanto que teve algumas pessoas que começaram a zoar a gente por isso, né? Tipo, coisa de adolescente, né? Coisa de adolescente no ensino médio. Eu sempre levei tudo na brincadeira, né? Ah, nunca levava a sério assim então. Só que eu não sei o que aconteceu externamente, fora do meu relacionamento comigo e com ela, que eu comecei a me importar muito com o que as pessoas estavam falando. Tipo, quando uma pessoa vinha e discordava de mim antes de 2023, eu não importava. Só tipo, ah, é a opinião dela, beleza. Só que nesse ano, não mudou. Alguma coisa me mudou que eu realmente comecei a ficar incomodado com opiniões diferentes da minha. Eu realmente comecei a tentar me explicar melhor. Tipo assim, a pessoa discordava de mim, mas eu tentava ir lá e falar, não, olha, mas tem isso aqui e tal, mas é desse jeito e tal. E eu não, até hoje eu não sei o porquê disso ter acontecido, de eu ter mudado isso. Não sei se foi um medo de julgamento por eu estar com ela, né? Porque, enfim, ela tinha um relacionamento com uma garota e basicamente as pessoas dali daquela sala, daquela escola tinham essa suspeita de que ela não era hétero, né, tal. Então talvez possa ter sido isso que fez eu mudar um pouco a minha cabeça, não sei. Mas eu nunca demonstrei incômodo, novamente que eu nunca demonstrei incômodo dela namorar com uma garota. Nunca foi esse problema. Bom, dito isso, né, dito isso que meu julgamento começou a mudar, né, meu senso crítico, né, a minha tolerância basicamente mudou. Tipo, talvez eu tivesse sido muito ingênuo, talvez muito infantil, não sei. Mas enfim, a gente ficou junto, né? Eu e essa garota, a gente ficou junto acho que por uns 2 a 3 meses. A gente começou em março e a gente terminou em junho, né? Foram uns 3 meses, né? Abril, maio, junho. Uns 3 meses. Como eu tava com ela, eu meio que fui deixando os meus amigos de lado. Bom, em erro, né? Todo homem, eu acho que já passou por isso ou vai passar por isso, trocar os amigos por conta de uma mulher, por conta de uma namorada, por conta de, sei lá, enfim. Então eu comecei a ficar basicamente passar todos os dias só com ela. Eu ainda assim falava com meus amigos, mas era mais na entrada da escola e na saída, não no recreio, que era o que a gente fazia antes. A gente ficava ali no recreio juntos, conversando e tal. Chegando mais pra maio, o nosso relacionamento começou a meio que decair. Também tinha outras coisas que eu esqueci de falar no início, mas essa garota que eu fiquei, ela. Um amigo meu, né, que a gente também se conhecia, que era da minha turma, que a gente se conhecia desde 2020 e 2019, gostava dela, né? Ele gostava dela, ele vinha falar comigo, ele meio que ficava todo bobinho falando dela e tal, e eu só escutava lá, só escutava ele falando, até mesmo eu incentivava ele a falar com ela, chamar ela pra sair e tal. Só que ele nunca deu o próximo passo, ele nunca levou isso pra frente. E eu não tenho, digamos que, culpa por ela ter demonstrado interesse em mim, né? Não tenho muita culpa nisso. Eu tenho culpa, sim, em ter aceitado até um caso com ela. Agora, ela ter demonstrado interesse em mim, aí a culpa já não é minha. Mas, de qualquer forma, a gente também começou a meio que se separar, né? Eu comecei a parar de falar com ele porque ele não gostou muito e tal. A gente começou a ficar distante. E também, eu acho que uma das coisas que fez ele se afastar de mim foi o fato de que eu admiti que eu sentia algo a mais por ele. Não era, o que eu sentia por ele não se limitava apenas à amizade. E a gente acaba se afastando por esses dois motivos. Voltando a falar sobre a garota, o nosso relacionamento em maio, a partir de maio começou a decair um pouco. A gente desde desde quando a gente conheceu, cara,
a gente tinha marcado pra ir no cinema em junho. Só que o filme que a gente ia assistir não fui eu que escolhi, foi esse meu amigo que a gente tinha parado de se falar. E a minha ideia era justamente fazer com que os dois, né, rolasse alguma coisa entre os dois ali naquele encontro. Mas não foi isso que aconteceu, né? Eu já expliquei aqui o que houve. E bom, o nosso relacionamento começou a ficar um pouco mais complicado, né? Tipo, eu. Por algum motivo, cara, ela vinha até mim e precisava dizer. Queria que eu dissesse o que eu achava, o que a gente era, pra ela dizer o que a gente realmente era. O que eu não sei se isso faz muito sentido, mas ok. Eu falei que a gente tava caminhando pra namoro. Ou seja, então basicamente, como eu não sabia muito esse termo na época, então eu acho que o que eu queria dizer é que a gente tava ficando e depois de ficar a gente iria acabar namorando. Só que ela foi lá e explicou, uma coisa que ela deveria ter explicado no início, não depois, que não era bem assim, que quando você tem um relacionamento aberto, cara, eu não posso me envolver diretamente com essa outra pessoa que eu tô ficando. E beleza, foi um pequeno choque, assim, pra mim, porque eu realmente queria, tá? Eu queria ir a mais. Eu estava disposto realmente a ir lá e assumir ela, meio, enfim, as pessoas já meio que sabendo que a gente tava tendo alguma coisa. Eu fiquei um pouco mal, sim. Ela também ficou um pouco mal por eu ter ficado mal, por ela não ter explicado isso no início, mas depois eu fui lá e falei com ela que, olha, não tinha problema não, foi eu errado e tal. E a gente continuou mesmo assim, tá? A gente continuou mesmo assim. Ela continuou a ficar agarrada em mim. Ela continuou a meio que continuar flertando comigo. Só que novamente aqui vieram os problemas, né? Tipo, ela começou a, digamos que, ir dopada pra escola, né? Tipo, ela falava pra mim que tinha sido tentado se, né? Tentado várias vezes e tal, tomando cartela de remédio inteira, misturando com álcool. Se isso é verdade ou não, eu não sei, tá? Se ela misturou realmente com álcool. Ou se tomou, sei lá, duas cartelas, uma cartela inteira de depressivo inteira de uma vez. Não sei se isso é verdade ou não, mas. Eu só sei que ela ia dopada pra escola, tá? Talvez pudesse ser um efeito de um remédio forte que ela tomava, não sei. Mas eu, mesmo assim, eu tava sempre lá, tentando sempre motivar ela. Ela vivia dizendo que, ela, sei lá, ninguém se importava com ela, sendo que ela namorava com uma pessoa, né, e tava comigo. Então, tinha, assim, pessoas que se importavam com ela. E, bom, era algo que me incomodava muito, assim, é que toda hora, obviamente ela falava isso de um tom de brincadeira, né, um tom de ironia. Quando acontecia alguma coisa mais grave, quando o professor, ou quando algum professor passava algum dever, algum trabalho, ela falava, ai, não sei o que, eu vou me matar. Isso me incomodava, me deixava desconfortável e tal. Ah, Você lembra que eu falei que a gente. Que ela tinha falado que não podia se envolver de realmente comigo? Eu continuo achando que isso não faz sentido, cara, porque ela sentia um desejo incontrolável. Não incontrolável, cara, mas ela queria me beijar. Mas não tinha coragem. Eu também a mesma coisa, mas no meu caso era um pouco mais justificável, porque eu realmente gostava dela e ela não queria coisas muito a mais comigo, mas ela também sentia vontade de me beijar, os dois já tinham admitido isso e tal. E, bom, um belo dia, quando a gente estava na casa dela fazendo trabalho, eu fui lá e a gente acabou beijando. E ela disse que, bom, tinha se sentido mal porque tinha achado que ela tinha me forçado a fazer aquilo. O que, do meu ponto de vista, não foi isso. Eu realmente queria, sim, beijar ela desde o início. Só que eu não tinha coragem, né? Eu era covarde pra fazer isso e tal. E, bem, ah, quem, digamos que, me tirou do armário, né? Me tirou do armário foi ela. Por isso que eu falei lá pra aquele outro cara lá, meu amigo, que gostava dela, que eu senti atração por ele, né? Que eu tava afim dele. E foi ela basicamente que fez eu me sair do armário e tal. Não admiti pra todo mundo, mas eu senti uma necessidade de falar pra certas pessoas isso. Bom, teve também uma vez em maio, mais pro final de maio, que
Ela foi lá pra uma casa, pra casa do pai dela, e eles foram acabando indo pra uma festa, e eu fiquei até acho que umas 4 da manhã conversando com ela pelo telefone, porque ela tinha me falado que não gostava de ir pra lá, né, pra casa do pai dela. E, bom, era isso, né? Tipo, tá, como eu tenho digamos que um desejo de tentar ajudar os outros, eu fui lá e fiz isso por ela, né? Não queria deixar ela sozinha lá e tal. A gente ficou conversando até 4 da manhã. E eu lembro que eu acabei pegando no sono e ela percebeu, né, que eu acabei pegando no sono e mandou uma mensagem lá toda bonitinha e tal. Um coraçãozinho, então. Muito bem. E chegamos em junho, foi quando eu acho que as coisas realmente começaram a decair muito. Tipo, se antes tava assim, né? Tava assim, foi assim. Foi assim. Porque ela começou a vir com uns papos muito estranhos, muito divergentes, assim, da minha visão que eu tinha pra. Visão de vida que eu tinha. Ela começou a falar que, ai não, eu tô cansada de fingir ser alguém que eu não era. Ela começou a querer falar que queria ir pra festas e tal, e eu cheguei pra ela e falei, olha, não é bem assim, pode parecer que é bom, mas na verdade não é. Aí ela virou pra mim e falou assim, tem certeza? Eu não parece, eu vou pra festa, esqueceu? Tipo assim, ela via os adolescentes, né, os outros adolescentes indo pra festas, fazendo besteiras e parecendo divertido, e ela também queria ser assim. Só que eu tive a mentalidade um pouco mais adulta, não sei dizer, olha aqui não é bem assim, aqui ali é só passageiro, as coisas não funcionam daquele jeito e tal. E ela não quis me ouvir, né? Não quis me ouvir. Aí meio que a gente começou a meio que discutir algumas vezes e tal, ela já tava meio estranha. Tipo, eu continuava do mesmo jeito, meio alegre, meio otimista e tal. Ela tava começando a ficar um pouco mais fechada, mais irritada. E ela não falava comigo. Ela basicamente não falava comigo, não falava o que tava, não falava o que estava acontecendo, não falava nada. Ela só guardava as coisas pra ela e tal. E um belo dia, assim, eu tentei ensinar um negócio lá pra ela. Eu não vi problema naquilo. Só que ela não gostou, tipo, ela tava irritada e tal. E em vez de ela falar pra mim o que tava acontecendo, de novo ela não falou nada, né? Aí beleza, um dia antes da gente ir ao cinema assistir o filme, que só ia eu e ela, basicamente, ela começou a me mandar mensagem dizendo que é, tinha discutido com a namorada dela, que ela não queria deixar ela fumar uns cigarros lá de menta e tal. E perguntou pra mim qual que era a minha opinião. E eu falei, ela tá certa. Ela tá certa. E ela não gostou. Ela não gostou e chamou a gente de chato e tal. Dizendo que a gente não deixava ela fazer nada. E a namorada dela acabou dizendo que, ah não, que a gente tava fazendo isso porque a gente se importava com ela. E realmente era verdade. Eu particularmente me importava com ela. Entendeu? Eu me importava com ela assim. Beleza. No dia seguinte, a gente foi ao cinema. E a gente foi lá assistir o filme. A gente ficou perambulando um pouco pelo shopping. E, bom, ela acabou admitindo que usou o cigarro, né? Fumou lá o cigarro de menta de qualquer forma. E tipo, eu fiquei tão decepcionado. Eu fiquei assim, eu realmente fiquei mal. Eu fiquei realmente muito mal com aquilo. E depois desse dia, o nosso relacionamento, tipo, dava assim, aí ficou assim, aí foi assim, né? Porque ela começou a se afastar mais de mim. Ela teve uma vez assim que. Acho que foi na semana seguinte, ou 2 semanas depois da ida ao shopping. Que. Ela falou que teve um surto durante a madrugada. Que levaram ela pro hospital. O médico falou lá que. Deu um laudo lá dizendo que ela era maluca. Que remédio não ia resolver, né? Remédio não iria adiantar. Eu também, nesse meio tempo, cara, eu comecei a ficar mais ansioso. Aí eu realmente começar a chorar, realmente a ficar muito mal mesmo.
E uma dessas nossas conversas também, ali por volta de maio, início de junho, cara, a gente foi lá e finalmente conversamos para ver o que realmente nós éramos. Se a gente tava ficando, se a gente era só uma amizade colorida e tal. No final das contas, a gente acabou dizendo, chegando à conclusão de que era basicamente a mesma coisa. E se eu não me engano, a gente disse que a gente tava ficando. A gente quis lá e assumir que a gente tava ficando, tá? E bom, depois disso, depois na semana de provas também, em junho do segundo bimestre, a gente tava conversando e tal, né? De novo, ela tava começando a se afastar mais de mim, eu já tava muito mal. Eu lembro que nessa vez, cara, uma vez antes eu tentei, né? Eu tentei me afogar e não deu certo, né? Então eu fiquei muito mal com isso mesmo. Sei lá, acho que eu já tava já não tava mais aguentando aquela situação, mas eu já tava me forçando a continuar com ela. Muito bem, em uma dessas conversas que a gente teve pelo WhatsApp, eu acabei falando uma coisa que hoje eu me arrependo um pouco, mas que na hora eu achei que seria engraçado eu dizer isso. Que foi basicamente dizer que eu tinha sentido atração, eu tinha gostado de ver ela agarrada com uma outra amiga nossa. Se eu não me engano, na época, eu realmente não gostei de ver isso. Eu só falei isso brincando. Sendo bem sincero mesmo, eu só falei isso brincando. E ela não gostou. Show, válido. É como é que se fala, cara? Uma opinião válida dela, né? Uma atitude válida por parte dela. Beleza, depois disso ela começou a meio que não falar muito mais comigo. Tipo, tava ali do meu lado e tal. Beleza, isso persistiu por umas 2 semanas também. Ela parou de sentar do meu lado, não falava comigo, não vinha falar comigo nem nada do tipo, e se aproximou mais de outras garotas lá. Até que teve um dia, mais pro final do mês, em que eu fui pra ela e falei: você vai começar a fingir que eu não me importo? Que eu me importo não, que eu não existo? Eu mandei essa mensagem pra ela. E ela começou a se fazer desentendida e tal, não, que sei o quê, que eu tava fazendo isso. Isso é uma coisa que, pelo menos nessa discussão, começou a acontecer de, tipo, eu falar que ela fazia uma coisa, mas ela respondia falando que, ah não, não, você também faz a mesma coisa. E tipo, eu comecei a falar com ela que ela tava se afastando de mim, que eu não tava. é, é, que ela não tava conversando comigo e tal. E ela, tipo, disse, ah não, o que você quer que eu diga? Depois do que você falou. Foi alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas basicamente a gente brigou. Acho que a ordem foi assim. Ela falou que eu distorci as coisas pra que elas ficassem do meu jeito. Eu falei pra ela falar uma vez que eu tinha feito isso. E ela disse que eu sempre fiz isso, desde o início. E eu perguntei de novo pra ela dizer uma vez quando fui que eu fiz isso. E ela simplesmente disse que eu tava sendo infantil e que eu tava agindo dessa forma, né, da forma lá de distorcer as coisas pra que elas ficassem do meu jeito ali naquele momento. Não vejo sentido nisso, eu só fiz uma pergunta, assim, tipo assim, tá, se eu sempre agi assim, ela deve saber quando eu agi assim, né? Ela deve saber pelo menos uma vez que eu agi assim. Só que ela não falou. Ela resumiu as coisas dizendo que eu tava sendo infantil e que. E que usou aquilo ali, né? O fato de eu querer uma explicação melhor, como sendo infantil e de todas essas coisas pro meu benefício próprio. Aí no final, cara, ela disse lá que eu falava algumas merdas que não dava pra, pra ignorar e tal. E, bom, voltando lá pra aquela conversa onde eu falei aquele negócio lá de eu ter sentido atração, ela começou a me chamar de homofóbico, de tarado, velho tarado, o que, bom, a parte do velho tarado, válido. Só que a parte do homofóbico eu não entendi. Não acho, até hoje eu acho que não faz sentido, porque ela falou lá que, ah não, pessoas homofóbicas assistem esse tipo de conteúdo homossexual, o que eu acho que não é verdade. Eu acho que o que ela quis dizer foi que pessoas homofóbicas, elas meio que. Como é que se diz? Elas
Quando vem duas mulheres se relacionando, elas simplificam simplificam, né, como sendo objetos sexuais. Eu acho que foi isso que ela quis dizer, mas ela simplificou dizendo que eu sou homofóbico e pessoas homofóbicas assistem esse tipo de conteúdo. Bom, de qualquer forma, na nossa discussão no final do mês, cara, ela começou a falar um monte de coisa, falou que eu falava algumas merdas que não dava pra simplesmente esquecer. E ela começou, eu continuei meio que insistindo em dizer: não, vamos conversar, não vai ser diferente e tal. E no final das contas ela disse que não queria brigar, né? Não queria brigar, mas que tava chorando por isso. Minha intenção não foi fazer ela chorar nem nada e tal. Ela começou a falar que ela tinha sido muito idiota em achar que não ia dar nada, que ia dar tudo certo dessa vez, porque tem uma coisa também que ela falou, começou a falar no final de maio, cara, ela começou a literalmente falar a seguinte frase que ela não é inventada e foi exatamente isso que ela me falou. Ela falou e ela começou a falar que achava que ia fuder com a minha vida. Ela falou exatamente isso. Várias vezes. Ela começou a falar isso ali e tal. E eu não entendia o que ela queria dizer com isso. Não entendia. Perguntava pra ela o que ela queria dizer com isso. Ela não falava também, não falava nada. E acho que ela só falou de um caso de um amigo dela também, que era parecido comigo, que era legal no início, mas depois foi se tornando uma outra pessoa e tal. O que eu não sei muito bem assim, na verdade eu acho que eu sempre fui meio respeitoso assim com ela em certos aspectos. Tudo que eu fazia, o que parecia ser chato, irritante, na verdade era eu tentando pôr ela pra cima, não deixar ela meio triste assim, tá? E no final das contas, ela no final assim eu falei pra ela meio que tomar cuidado com as atitudes que ela fazia e tal, com as pessoas que ela se relacionava. Ela começou a achar que eu tava ameaçando ela, e eu falei que não era isso. E no depois ela usou o mesmo argumento contra mim. Ela disse que, não, isso servia também pra você. Toma cuidado assim com as pessoas que você se aproxima, né? E basicamente a gente terminou depois disso. Aí, né? Eu fiquei muito mal, fiquei muito ansioso mesmo, eu comecei a ficar muito ansioso. Eu acho que eu fiquei muito ansioso porque eu fiquei com medo dela falar pros outros o que eu tinha falado pra ela, né, naquele negócio lá de eu ter sentido atração. E fiquei muito ansioso mesmo. Eu lembro que eu comecei a faltar. Eu nunca fui uma pessoa de faltar, mas eu comecei ali, né, eu comecei a fazer isso. E eu basicamente não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém com quem eu pudesse conversar. Não tinha basicamente mais ninguém com quem eu pudesse fazer os trabalhos. Tinha, claro que tinha assim, digamos que algumas pessoas ali que era do nosso ciclo social, né? A gente tinha, por exemplo, aquela amiga lá que eu falei, né? Ela ainda continuou falando comigo, mas estranho é que eu também falei esse negócio pra essa amiga e ela obviamente achou estranho, mas continuou falando comigo. Então, basicamente, essa amiga nossa em comum é, começou a falar, a fazer os trabalhos comigo e tal, mas acho que foi mais por educação, né? Porque ela parecia não se sentir muito confortável perto de mim, não por conta do que eu falei, por outros motivos também. Então, resumidamente, eu comecei a ficar muito ansioso, muito paranoico, comecei a faltar, comecei a ficar. Eu acho que eu realmente desenvolvi uma dependência emocional muito forte, eu diria. Eu comecei a sentir muita fatuela, comecei a escrever várias coisas pedindo desculpa, desejando para que eu voltasse do tempo e fizesse tudo diferente e tal. E eu também comecei a. Eu tive que ver, basicamente, ela ficando com outras pessoas ali da sala. E, tipo, não foi só uma pessoa, foram várias. Acho que foram mais 5 pessoas, assim, que ela ficou. Não, acho que foram mais 4, 3 ou 4 pessoas que ela ficou após o nosso término, né? Felizmente, não vieram pessoas pra mim me zoarem por conta disso, de dizer, nossa, olha lá o corno, algo do tipo e tal. Na verdade, não teve isso. Não vieram falar isso pra mim, felizmente, né? Pelo menos isso não aconteceu. Mas eu acho que realmente o que me pegou foi eu ficar sozinho, eu não tenho mais ninguém, e o medo e a ansiedade dela acabar falando aquilo pra todo mundo, né? E uma coisa também que aconteceu é que eu comecei a me aprofundar mais em, né,
a isso. Não acho que isso foi isso que me fez ter essa opinião lá, né? O que fez eu achar engraçado falar isso pra ela, não foi. Na verdade, eu acho que isso nunca foi um problema na minha vida, de fato. Talvez esteja sendo um problema agora, mas nunca foi. Não acho que esse foi o motor principal, entendeu? Não acho que esse foi o problema principal. Eu acho que o problema principal foram justamente pessoas reais. O ambiente escolar também. E, é claro, essa minha ex, tá? Depois disso, em 2024, tipo, a gente caiu na mesma turma de volta. Ela começou a me evitar muito, sendo que em 2023, né, ela disse que não iria me ignorar e que mas que só iria falar comigo quando realmente fosse necessário ou quando as nossas amigas, né, estivessem ali junto comigo. Mas de resto, ela iria me ignorar. Só que não foi isso que aconteceu em 2024, porque teve um trabalho lá e tal que você tinha que colar os negócios, e ela tava lá colando o negócio de todo mundo, e eu fui lá, né? Aqui, toma aqui, não falei nada, só. Ela simplesmente largou as coisas e foi embora. Ou seja, ela mais uma vez mentiu porque ela me ignorou. Né? Tipo, era só ela ter ido lá, pegado o negócio, colado e beleza, falou nada. E uma coisa também muito estranha, cara, meio contraditória também por parte dela, foi que quando a gente começou a ficar e tal, né? Ou quando começou a nossa amizade, eu cheguei pra ela e falei assim, não sei o que, não sei o que lá e tal, por favor, não me deixa, ou algo do tipo. Ela respondeu dizendo que não sabia o que responder, e disse que isso só iria acontecer, né? Tipo assim, a gente só iria parar de se falar se a gente brigasse, e a gente só ia brigar se houvesse falta de comunicação. E falta de comunicação foi justamente o que aconteceu, por parte dela. Porque ela não falava as coisas pra mim, ela não conversava comigo, ela não vinha e falava, olha, tá acontecendo isso, olha, eu não me sinto confortável com essas coisas que você tá fazendo, ela não falou nada. Então eu acho que a gente acabou brigando um pouco mais por conta dela do que por conta de mim. Porque a gente só terminou porque eu fui atrás dela. Entendeu? Porque se dependesse dela, não, ela simplesmente só iria parar de falar comigo, e é isso. E aconteceu uma coisa parecida com o que ela mesma tinha falado que tinha acontecido anos antes, né? Onde ela também meio que tinha ficado com outra pessoa da escola e tal. Isso que eles nunca tinham terminado de fato, porque ela não foi atrás. Ela não, como é que se diz? Não chegou pra ele e falou que queria terminar. Então, se não fosse por eu, ia ter o mesmo destino, tá? Aí tá, em 2024 também, cara, ela começou a meio que mentir pra mim, sobre mim, pros outros, dizendo que a gente terminou porque em uma das nossas discussões eu distorcia as coisas para o meu próprio benefício, sendo que, de novo, ela não me falou quando eu fiz isso. Eu reli as conversas que a gente teve e, de novo aqui, eu juro pra vocês que eu não sei quando eu fiz isso. Até hoje eu não sei quando foi que eu agi dessa forma de distorcer as coisas para o benefício ou distorcer as coisas para que elas fiquem do meu jeito. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa do tipo, ouvir o opinião das outras pessoas. A pessoa, ela discordou de mim e eu falava, tá bom. Não discutia, não tentava forçar muito assim, principalmente em trabalhos eu não forçava muito. Por exemplo, todos os trabalhos que eu fiz junto com ela, cara, era ela quem tomava as decisões, não eu, tá? Não eu. Então, de novo, não sei quando eu agi dessa forma de torcer as coisas, quando eu fiz as coisas ficarem do meu jeito, não sei, não sei. Ela também tinha me chamado de infantil, que eu precisava amadurecer mais, mas sinceramente eu acho que quem precisava amadurecer um pouco mais era ela, porque, bom, aconteceu tudo isso que eu falei, e em 2024 ela me ignorou, ela começou a espalhar mentiras sobre mim, e essas mentiras chegam sendo até mesmo na minha frente, porque teve uma vez assim, né, eu tava falando com um cara do meu lado, nossa, que é outra pessoa também completamente horrível, que tinha tido uma aula de educação física onde a gente tinha que pegar os outros no colo. Ele meio que distorceu um pouco essas coisas e comentou com ela. E ela fez aquilo e falou, por que pegaram ele no colo? Sendo que ela sabia assim por que isso tinha acontecido, porque a gente já tinha conversado com isso no ano anterior. E a gente tinha o mesmo professor em comum, o mesmo professor de educação física em comum. Então ela assim, já sabia do contexto.
Mas aqui ela preferiu mentir. Sem falar também, cara, que ela me faltava muito com respeito mesmo, porque em uma das nossas conversas ela veio comigo e ela veio até mim e me perguntou, tipo assim, ah, você não se sente incomodado não? Eu, tipo, tá com outra pessoa e tá com você? E eu falei que não, porque eu achava que não tinha sentido eu ter ciúmes, porque eu vim depois. E que eu só iria sentir ciúme se houvesse uma outra pessoa, se viesse uma outra pessoa depois de mim. Ela entendeu isso, ela concordou. Só que mesmo falando isso, mesmo falando que eu me sentiria incomodado tendo uma quarta pessoa, mesmo falando que eu não queria ter uma quarta pessoa, ela meio que começou a querer pôr mais uma pessoa nesse negócio, né? Nesse nosso relacionamento. Só que eu não deixava. Só que eu era o que impedia de dela ficar com mais uma pessoa. Entendeu? E também negócio de meio que indiretamente flertar com os outros na minha frente. Dela falar que achava outras garotas gostosas na minha frente quando eu já tinha dito que ficava incomodado e eu fisicamente ficava incomodado com aquilo, né? Mas tipo, de resto, nunca teve outras coisas assim que me incomodaram muito, como por exemplo, uma coisa que eu não citei aqui porque eu não sabia muito bem como falar isso, porque enfim, se eu falar de uma forma errada, eu posso sair como errado, mas ela era trans, tipo, tipo assim, ela era uma garota, uma mulher, uma menina, mas se quis identificar como homem. Eu nunca vi problema nisso. Nunca foi um problema ela ser desse jeito, ela se identificar desse jeito, nunca foi um problema. Nunca, 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 nunca. Só que tem um pequeníssimo problema nisso tudo. Ela não me falou que ela era acho que é homem trans, né, o jeito certo de se falar. Ela nunca me falou isso. Eu que tive que escutar ela falando com outra pessoa. E depois que eu escutei ela falando com outra pessoa, eu tive que ir até ela e perguntar se isso realmente era verdade ou não. Então eu acho que desde o início sempre houve uma falta de transparência, uma falta de conversa por parte dela. Tá? E diferente de mim, que eu sempre tentava falar assim as coisas que me deixavam incomodado. E tipo, talvez acho que um ponto que eu errei assim com ela foi eu não chamar tanto assim ela pelo masculino. Eu chamava ela mais pelo feminino. Mas isso tinha uma explicação que eu não lembro se eu. Na verdade, eu acho que eu cheguei assim a falar com ela pelo menos uma vez. Que eu disse que eu não chamava ela de masculino, pelo menos em público, porque eu tinha medo das outras pessoas escutarem e acabarem zoando ela. Né? Por isso, ou fazerem alguma coisa com ela. Então, eu acho que foi mesmo mais uma atitude de proteção que eu tive do que realmente agir de má fé. Só que juntou também com o fato de eu estar tão acostumado, né, de eu estar acostumado a ver ela como sendo uma mulher, a chamar ela pelo feminino, que eu acabava chamando ela pelo feminino também no privado, por mensagem. Sendo que eu também chamava ela pelo masculino. E teve também umas conversas que ela. Em uma das nossas conversas pelo WhatsApp, que ela perguntou pra mim se eu fazia isso de propósito, tipo assim, se eu chamava ela pelo masculino de propósito, ou se isso era mania minha. Tipo, usar algumas certas gírias de tipo, cara, mano. E eu acho que eu respondi que era mania, mas depois mas que era algo normal, visto que ela também era um homem, né? Se identificava como um homem. E, de novo aqui, eu acho que o fato dela ser um homem trans, ser uma pessoa trans, também nunca foi problema. E eu acho que o que realmente estragou foi as atitudes dela, né? Eu valorizo muito mais as atitudes de uma pessoa do que gênero, raça, cor, etnia. Eu valorizo mais as atitudes de uma pessoa, tá? Posteriormente disso, cara, em 2024 eu tava muito ansioso, eu só queria ir embora da escola. Eu comecei a, tipo, não quero mais ficar aqui, eu só queria ir embora, só queria ir embora pra casa. Eu não conseguia mais prestar atenção hum, de uma forma tão boa assim nos deveres, né, nas aulas que nem eu fazia antes. Não, eu não conseguia mais focar em responder os deveres, né, ali as perguntas, as questões. Não conseguia, eu comecei a parar de fazer os deveres e tal, não fazer o trabalho. Até que chegou um ponto que eu parei de ir pra escola, que isso vai ficar para um outro vídeo. A pergunta principal desse vídeo e o que motivou a fazer esse vídeo foi justamente o efeito borboleta, né, que eu falei lá no início do vídeo. E fazer a pergunta, será que as coisas realmente seriam diferentes? Será que hoje eu poderia estar melhor? Será que hoje eu ter terminado o ensino médio e tal? Será? Será que isso? Será que aquilo? Bom, eu acho que eu sou um grande defensor da teoria, né, a teoria do caos, efeito borboleta e tal. Então, sim,
Eu acredito sim de que se de repente eu não tivesse ficado com ela, a minha vida hoje seria completamente diferente e que se de repente eu mudasse, né, eu voltasse no tempo e mudasse as coisas e não tivesse ficado com ela, tipo, eu poderia sim ter continuado mantido a amizade, mas ter algo a mais, como ter ficado, beijado, etc, não, aí sim eu acredito que poderia ter mudado. As coisas hoje poderiam ter sido muito diferentes. Não é mesmo? Isso é uma coisa que me consome muito até hoje. Outra coisa também que eu esqueci de falar é que ela, tipo, começava a demonstrar deixava ter uma intimidade muito forte. Tipo, ela deixava eu pegar no peito dela. Ela começou a meio que me zoar, assim, falando que eu tinha medo de peitos, porque justamente por eu não querer pegar no peito dela, por eu achar que isso, de certa forma, seria uma falta de respeito e tal. E ela começou a me zoar por conta disso. E eu, como eu já estava meio ansioso, meio maluco das ideias, né, não muito bem da cabeça, eu fui lá e acabei cedendo e eu comecei a meio que de vez em quando pegar no peito dela. Bom, que esse vídeo aqui sirva de exemplo ou de ajuda para muitas pessoas assim, muitas pessoas também que estão passando por uma situação parecida comigo. Tome cuidado, tá? Tome cuidado com as pessoas que vocês se relacionam. Tipo, sempre prestem atenção nos sinais, porque no meu caso teve vários sinais de que ela não era uma boa pessoa, de que ela iria fazer alguma coisa comigo, que ela iria realmente foder com a minha vida, que nem ela fez. Desde o início, como os cortes dos braços, as conversas ambíguas e dentre outras coisas que eu não citei aqui, porque eu acho que isso aqui já tá ficando enorme, né? O vídeo tá ficando enorme. Então, eu não sei se eu vou deixar esse vídeo, os comentários desse vídeo ativados, mas eu espero realmente, no fundo do meu coração, que esse vídeo sirva como de ajuda para vocês, que sirva de exemplo também para vocês conseguirem identificar pessoas, assim, as famosas red flags, né, de garotas ou até mesmo garotos que não são boas pessoas, tá? Então é isso, né? Enfim, esse aqui é uma nova era para esse canal.